professor Yuri. Ok. Primeiro gostaria de saudar a todos, né? Portanto, particularmente o estudante que de facto vai apresentar o seu trabalho de final do curso, e também agradecer, portanto, os intervenientes à mesa de júri, o professor Paulo Oliveira Buritim, o professor Silvestre. Esperamos que seguramente o estudante cumpre com os requisitos relativamente ao timing, né, que é menos de 20 minutos. E depois da apresentação do estudante, portanto, darei a palavra aos arguentes, particularmente os dois professores, o professor Paulo e o professor Silvestre. Sem mais delongas, portanto, darei então a palavra ao estudante Rui dos Santos, Rui Carvalho dos Santos, para apresentar o seu trabalho no tempo, digamos assim, regulamentado pela nossa instituição. Rui, tem a palavra e boa apresentação. Muito obrigado, caros jurados. Muito bom dia a todos presentes novamente. O presente trabalho tem como tema Financial Distress, aplicação prática do modelo Altmanzé, propriamente um estudo de caso na empresa Sonangol. Podemos dizer o que é exatamente o modelo Altmanzé? Acredito que alguma vez todo mundo aqui já tenha ouvido por aí o ditado mais vale prevenir do que remediar. Este não se aplica apenas no nosso cotidiano, como também na ciência. O presente modelo surge exatamente com esse objetivo. Sendo assim, de uma forma introdutória, ela é uma fórmula matemática parametrizada, cujos resultados servem para prever o risco de falência ou insolvência de uma determinada empresa, visando assim a criação de mecanismos para evitar uma suposta situação de falência. Foi escolhido o período em questão, 2011 a 2020, pois esta abrange 3 fases muito importantes da economia angolana, que abrange uma parte do período pré-crise, o período da recessão econômica e também o início da pandemia, que é importante sempre ressaltar. Posto isso, a Sonangol torna-se a melhor escolha para servir como objeto de estudo desse trabalho e dar impacto aos resultados da aplicação prática do modelo em questão, por ser a empresa pública de maior expressão em Angola e, consequentemente, a principal fonte de renda da economia nacional, além do fácil acesso aos seus resultados financeiros, facilitando assim a execução do trabalho. Portanto, o problema baseia-se na seguinte questão: será que a Sonangol incorreu algum risco de falência e ou insolvência durante o período 2011-2020? Dentro desta questão, foram formuladas 2 hipóteses, nomeadamente a H1, a hipótese 1, que ressalta: durante o período 2011-2020, a Sonangol incorreu a risco de falência e ou insolvência. É importante explicar que, para estar dentro desta hipótese, o Z, que é a pontuação do modelo, deve indicar uma previsão de menos ou menor que 1,23, para indicar que a empresa está em dificuldades ou risco de falência. E a hipótese 2, durante o período 2011-2020, a Sonangol não indicou qualquer risco de falência e ou insolvência financeira. Para isso, os resultados deverão estar entre 1,23 e 2,90, o que indicaria uma área cinzenta, que seria uma zona de alerta, ou acima de 2,90, que indicaria que estava na zona segura. O objetivo geral do presente trabalho é nada mais nada menos que constatar ou verificar se a Sonangol incorreu algum risco de falência dentro do período em questão. Dentro dos objetivos específicos, pretendemos, assim, caracterizar a empresa Sonangol dentro do período em análise, verificar através da fórmula Z-score a zona de risco em que a Sonangol permaneceu em cada ano dentro do período em análise, identificar, de acordo aos critérios para as empresas industriais,
a gravidade do risco de falência de cada ano. O seguinte trabalho está estruturado com a introdução que visa salientar ou postular as primeiras bases do trabalho, seguido da revisão da literatura, que, baseado em conceitos já existentes, para dar sustento teórico ao mesmo trabalho. O terceiro capítulo, com uma contextualização da Sonangol, e o quarto, o estudo de caso, onde será feita a análise e a demonstração de resultados. Portanto, importante também salientar ou ressaltar a metodologia usada no presente trabalho. Quanto à abordagem, foi desenvolvida usando uma abordagem quantitativa, que consistiu em uma análise de demonstrações financeiras disponibilizadas pela mesma empresa. Quanto ao tipo de pesquisa, foi usada uma pesquisa aplicada, pois a mesma visa gerar conhecimentos para aplicações práticas com o objetivo de solucionar problemas. Quanto ao procedimento, foi utilizada a pesquisa bibliográfica documental, que consiste no tratamento de materiais já publicados, ou seja, para a execução da metodologia Z, foram necessárias demonstrações financeiras da Sonangol do período em análise. Quanto ao método, foi utilizada a inferência dedutiva, onde foram testados a ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese para a comprovação das mesmas. Para a execução da metodologia, foram necessários 5 passos. Começando pela coleta de dados nas planilhas e demonstrações financeiras, através da plataforma. Segundo passo, após os dados crus, foi feita a seleção dos resultados financeiros necessários para encontrar os itens para a aplicação da mesma fórmula, sistematizar e tabular os dados, aplicar a fórmula e avaliação e análise dos resultados obtidos através da aplicação da mesma. Okay. Quanto à revisão de literatura, para a execução deste trabalho, é de suma importância ter alguns conceitos-chave para a execução do modelo, tais como falência, dificuldades financeiras e o próprio modelo Z. A quando das dificuldades financeiras, Hiller e outros ressaltam que uma empresa que não gera fluxo de caixa suficiente para fazer um pagamento exigido contratualmente, como um pagamento de juros, sofrerá dificuldades financeiras. Ou seja, uma empresa que deixa de cumprir um pagamento exigido pode ser forçada a liquidar os seus ativos. A dificuldade financeira é difícil de definir com precisão. Isso verifica-se devido à variedade de eventos que podem, de certa forma, acontecer em caso das mesmas, como as reduções de dividendos, demissões, a renúncia do CEO e, como verificou-se no caso da própria Sonangol, várias trocas de gestão em poucos períodos de tempo. Portanto, temos também o conceito de falência, que é, portanto, considerada em situação de insolvência a empresa que se encontra impossibilitada de cumprir as obrigações em virtude de seu ativo disponível ser insuficiente para satisfazer o seu passivo exigível. Dentro de falência, temos 3 tipos de falência, que podemos ressaltar: a falência econômica, a técnica, a legal. A econômica surge quando o total de proveitos é insuficiente para cobrir o total de custos. Já a técnica ocorre quando a situação líquida é negativa e a empresa não consegue fazer face às obrigações correntes, por falta de solvabilidade. Já a legal, a lei considera falido ou em estado de falência todo comerciante que se encontre impossibilitado de cumprir pontualmente as suas obrigações. Portanto, temos o modelo de previsão de dificuldades financeiras, que foi o método utilizado para prever uma suposta falência.
Este modelo podemos dizer que é uma medida matemática, puramente matemática, que apresenta o seu resultado em forma de pontuação para prever a falência ou insolvência. Em finanças, os scores são medidas de variabilidade de uma observação que podem ser usadas pelos traders para ajudar a determinar a volatilidade do mercado. Ou seja, esta é uma medida de veras importante, não utilizada muito aqui, mas muito utilizada pelos outros países mais desenvolvidos afora, para, portanto, ajudar a decidir em qual ativo investir. Dentro disto, podemos apresentar a fórmula de Altman-Zé, salientar que os números que se vê dentro dos indicadores são parâmetros e são fixos. Então, vou proceder à explicação de cada indicador de forma individual. O fundo de maneio sobre o ativo total apresenta-se como um indicador de liquidez mais significante. A liquidez mostra a capacidade que a empresa tem para fazer face a compromissos financeiros. Já o resultado líquido retido e ativo total mede a capacidade que a empresa possui para gerar o lucro e mostra implicitamente a antiguidade da empresa. Normalmente, as empresas mais jovens no mercado terão resultados, digamos que, transitados, menos resultados transitados do que as empresas antigas. Já o EBITDA, ativo total, revela a verdadeira rendibilidade da empresa, não contemplado aspectos fiscais. Já o valor de mercado, que é importante salientar que o valor de mercado de capital próprio para empresas de capital aberto, ele é medido pelas ações, pelo valor das ações. Já para as empresas de capital fechado ou as empresas fechadas, que ainda não foram lançadas em bolsa, ele é quantificado pelo valor de capital próprio. Este indicador mede o valor de ativos que a empresa pode reduzir antes de incorrer em prejuízos, ou seja, é a sua margem de segurança. Já as vendas sobre o ativo total mostra a habilidade da empresa de vender em condições competitivas de mercado. Pois bem, dentro dos mesmos resultados das pontuações exigidas, temos que o Z menor que 1.23 indica uma previsão de falência. Quando a empresa encontra-se nesta situação, está certamente em dificuldades e o risco de falência é muito alto. Dentro do o Z, quando está entre 1.23 e 2.90, indica a zona cinzenta. É uma zona que não é propriamente falência, mas não é propriamente tão segura. Já quando o Z está acima de 2.90, é uma zona segura em que a empresa está cada vez mais longe de falir. Falando da Sonangol, é importante introduzir aquela que é a empresa em estudo. Dizer que a Sonangol, que é a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, foi originada em 1976, após a nacionalização da antiga Angol. A Angol foi constituída em 1953 como subsidiária da Sapur, que era uma empresa de companhia portuguesa. E, atualmente, a Sonangol é constituída por mais de 13 mil funcionários e tem subsidiárias em vários países, como Cabo Verde, São Tomé, Brasil, Estados Unidos da América, Venezuela, Singapura e etc. Quando as oportunidades foram surgindo, a Sonangol desenvolveu e criou parcerias à implementação de unidades empresariais que contribuíssem para o desenvolvimento de Angola e para a expansão da própria Sonangol, dando ênfase a aspectos de gestão de recursos hidrocarbonetos, preservação do meio ambiente e segurança industrial. Portanto, a Sonangol possui mais de 30 subsidiárias e empresas afiliadas. Podemos observar o modelo organizacional da Sonangol, onde podemos ver que a Sonangol tem também várias empresas afiliadas a ela que não fazem parte do seu core business, que atualmente procura desfazer-se delas num modelo de privatização.
Portanto, esta pode ser ou não um dos motivos da Sonangol estar sobrecarregada e assim ter os resultados que podemos ver à frente. Posto isso, avançamos para o próprio estudo de caso, que este é o formato da tabela a quando após aplicar o modelo. Temos uma tabela que podemos observar que tem os dados da Sonangol 2011 até 2020 e dali, no final, podemos observar o Z. Para melhor compreensão, talvez seja melhor ver de forma gráfica, pois os gráficos explicitam de melhor forma aquilo que se pretende explicar. Podemos observar que dentro do período 2011-2013, que foi o período pré-crise, a Sonangol esteve na zona segura, que é acima do tracejado vermelho e abaixo do tracejado verde. Ou seja, em nenhum momento a Sonangol esteve em zona segura, esteve sempre em zona de alerta. Já em 2014, com a vinda da crise, o crash do preço do petróleo, a Sonangol deu uma decaída para a zona vermelha. Após isso, o agravamento da crise deu-se ainda mais. Em 2017, após aplicar algumas políticas de desinvestimento, e não só, e após mudança de gestão, a Sonangol volta a subir, portanto, não suficiente para estar em zona segura e nem em zona cinzenta. Já no início da pandemia, aqui em 2020, foi onde a Sonangol apresentou o seu pico mais negativo, que encontra-se em um Z de menos 0,05. O que quer dizer que encontra-se numa condição de extrema urgência. Portanto, dentro das causas, temos a correlação entre o risco financeiro e o preço do Brent. Eu resolvi meter de forma lado a lado os dois gráficos para que os caros presentes possam observar a tendência entre os mesmos e a relação a olho, podemos dizer a olho nu, que eles têm uma correlação positiva, ou seja, quando um sobe, o outro também sobe, quando o outro desce, o outro também desce. Excepto no ano 2012, que houve uma exceção, de resto, o padrão mantém-se. Podemos ver que o preço do petróleo atinge o seu pico em 2012 e dali desce, e quando volta a subir em 2018, podemos verificar que os scores da Sonangol também sobem, e quando volta a descer em 2019 e 2020, podemos verificar que os scores da Sonangol também descem. Como não podemos quantificar apenas a olho nu, utilizamos também de forma científica, foi utilizado também de forma científica, um teste de correlação, cujo, dentro deste modelo, a variável independente foi claramente o preço do Brent e a dependente foi os scores. E podemos analisar que entre elas há uma correlação forte positiva de 0,89, o que equivale a 89% de correspondência. Ok. Em suma, o objetivo do presente trabalho foi aferir o risco de falência da Sonangol, EP, e onde para isso foi usada a ferramenta em questão. Nesse sentido, podemos inferir que durante o período supacitado, a Sonangol não esteve em algum momento em zona segura, permanecendo durante 3 anos na zona de alerta, onde já mostrava sinais de decadência,
e no restante do tempo permaneceu em zona de alerta. Notou-se também uma correlação forte positiva de 89% entre a dependência das variáveis, mas também é possível identificar as seguintes causas para além daquelas já citadas, que vem com a recessão econômica em Angola desde 2014, a baixa produção petrolífera e cortes na produção colocados pela OPEP e o comportamento de países fora da OPEP, como os Estados Unidos e a Rússia, e várias mudanças de gestão em pouco período de tempo. E podemos assim salientar também o início da pandemia. Com base nisso, podemos verificar que a Sonangol incorreu a um alto risco de insolvência financeira e incorre até 2020, que foi o último ano da análise do estudo. E, posto isso, verifica-se a hipótese H1, denotando assim que a Sonangol, durante o período em causa, posicionou-se de forma maioritária dentro da política de expansão de ativos, tendo aumentado em cada ano os ativos totais, com isso recomenda-se alguma troca de estratégia, uma reestruturação por parte da empresa Sonangol, optando pela política de contração operacional, com o fim de focar apenas nos negócios mais rentáveis e dentro do seu core business. Outro sim, uma das grandes limitações para a realização do presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica, realizada na sua maioria em língua estrangeira, posto que a tradução da mesma pode não elencar 100% da informação passada pelo autor, e por outra, a pandemia. Por fim, em tom de recomendações, é importante que se analise o risco financeiro de mais empresas públicas, dando a relevância e impacto que as empresas de grande, médio e pequeno porte exercem sobre a economia de Angola, que é marcada por uma elevada informalidade. Com isto, muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Rui. Professor Yuri, por gentileza. Alô? Tá bom. Alô? Sim. Então, sim. Rui, muito obrigado pela apresentação. Portanto, uma apresentação telegráfica. Seguramente chegaste mesmo aos 20 minutos. Eu vou agora dar a palavra, digamos, ao professor Paulo e depois, então, teremos o professor Silvestre para fazer as suas considerações. Professor Paulo, tem a palavra. Obrigado, professor Yuri Kishina, a todos presentes e os que estiveram presentes na outra sessão. Um bom ano. Rui, parabéns pela apresentação. É um trabalho, do ponto de vista nacional, de alto interesse, não é? Interesse estratégico e, de qualquer forma, remete a possíveis cenários futuros, não é? E conforme abordou, nós poderíamos incluir também a conjuntura nacional, incluindo as empresas públicas, não é? Nacionais. O carro-chefe da economia ainda é o petróleo, e a empresa pública Sonangol, pela importância que tem, ela acarreta um efeito, não é, de liderança na economia. Bom, Rui, especificamente ao trabalho, eu tive acesso ao trabalho na pré-banca e relativamente à estrutura do trabalho, há alguns desajustes, não é, que se refletiram em uma certa redundância, principalmente no que se refere
a especificação, a descrição do modelo utilizado, não é? Especificamente, o que eu quero dizer com isso? A apresentação do método, a partida, começou a ser feita na introdução. Existe um capítulo específico e que você fez realmente a cobertura desse capítulo, mas ele redunda com a introdução, porque a partida, você, o estudante Rui, faz a apresentação do método no momento que não é adequado, né? No início da sua apresentação, isso refiro-me aos slides, a estrutura do trabalho ela confunde-se com um sumário de apresentação inicial. Eu sugeriria para apresentações futuras, profissionais, a ter cuidado com a estruturação do trabalho no diz respeito à descrição do que irá abordar para frente. Ou seja, o que usou como estrutura poderia usar inicialmente como sumário, depois entraria especificamente com a introdução. Eu, à semelhança do trabalho na pré-banca, senti grande falta da discussão, de uma boa introdução, porque a discussão feita na introdução, no meu ponto de vista, ainda assim, encontra-se bastante carente, não é? Eu tenho dito aos estudantes que, ao desenvolver a introdução bem desenvolvida, nós conseguimos colocar o leitor para dentro do trabalho e entender que, efetivamente, vem para a frente. Correto? Eu solicito que desligue temporariamente o seu áudio, o seu microfone. Ok, estava a dar feed. Então, a introdução é importante e o requisito para uma boa introdução é observar as palavras-chave do teu trabalho. Elas foram sugeridas, fossem organizadas e reduzidas. Isso o Rui apresentou no seu trabalho e eu fico feliz por isso. Porém, o desenvolvimento da introdução, ele carece, por exemplo, de um cenário histórico do desempenho, por exemplo, do objeto de estudo que é a Sonangol, por exemplo. O que aconteceu no período em estudo até os dias de hoje, não é? O que seria o Zé Altman, né? O que seria o Zé Altman? O que seria, por exemplo, o que aconteceu no estudo com o processo de aproximação da insolvência por parte da Sonangol. Então, chamar isso no começo é chamar a atenção do leitor para o seu problema. Então, o seu problema foi bem definido, pois embora eu ache que a palavra usada, será que a Sonangol incorreu em risco ou não, deveria ser melhorada, e alguns problemas, por exemplo, de uso de palavras específicas que não são adequadas no seu trabalho foram muito frequentes e ainda continuam. Um exemplo é olharmos, por exemplo, para o resumo. Esse estudo tem cunho descritivo e tem como objetivo geral descrever, não é? Verificar o que a empresa Sonangol se incorreu ao risco de falência ou não. Primeiramente, nós devemos contextualizar, trazer o que é importante estudar o risco de insolvência de uma empresa pública, em poucas palavras. Isso é importante discutir. O que eu estou a querer dizer é que na vida profissional o Rui desenvolverá relatórios, o Rui fará análise, e essas análises devem estar estruturadas e há um tipo de linguagem, que é a linguagem
científica, linguagem técnica que deve ser observada. Na introdução, eu gosto de me ater à estrutura, porque é importante, isso dá uma coesão no trabalho. É importante que seja observada, por exemplo, citações para afirmações fortes, não é? Por exemplo, Angola vive atualmente um dos piores momentos econômicos no período de paz, né? Quais são esses momentos piores? Seria bom citá-los resumidamente. Então, são cuidados que vão a título de observação apenas para que futuramente os trabalhos sejam desenvolvidos pelo Rui com mais qualidade, mais coerência técnica, né? Agora vamos então aos aspectos referente à hipótese. Eu queria que o Rui explicasse de que forma o parâmetro 1.23 e o parâmetro intervalo de 1.23 a 2.90 significa, não é? O Rui falou, mas o que é que esse parâmetro traz e como é que ele foi estimado, se for possível, não é? De onde saiu 1.23? Alguma estatística, alguma hipótese, algum Z tabelado? De que forma é onde encontramos esse parâmetro e por que 1.23? Tá? Esta é a primeira pergunta que vai para podermos entender o teu modelo. O outro aspecto que mais me preocupou é a metodologia. A metodologia apresentada pelo Rui, a estrutura da metodologia, poderia ser um pouco melhor desenvolvida, não é? Por exemplo, falou dos passos que devem ser desenvolvidos, né? Eu acredito que o melhor não seria a descrição dos passos, seriam, na verdade, de onde veio a amostra de dados, quais são as fontes, se vem da banca, se vem da própria Sonangol, que tipo de relatórios, citar o nome do relatório, não é? E o período que o relatório foi divulgado, tá? Na verdade, a fonte, não é? Também poderia dizer qual é o horizonte especificamente trabalhado e por que isso na metodologia. Então, coleta de dados, se são dados já previamente tratados, se são dados que foram tratados pelo autor ou não, são dados já estruturados e a forma como foram obtidos. Isso devia ser descrito e não apenas a descrição dos passos, porque os passos é aquilo que iria indicar para você fazer a tua análise. Na página 5, o Rui usa a fórmula da correlação de Pearson, não é? A fórmula da correlação de Pearson, primeiramente, ele devia ser indicado numericamente, ordenado numericamente no corpo de trabalho. Então, isso é um ponto que deve ser corrigido. E a correlação de Pearson, efetivamente, foi utilizada no fim para podermos perceber o grau de correlação entre variáveis, que foi muito bem apresentado lá para frente, e trouxe em torno de uma relação de força de 80 e poucos % entre as variáveis, positiva, não é? Portanto, o trabalho ficou apenas em descrever, indicar a situação por meio do índice. É um índice, na verdade, o score, Z Altman. Mas qual é a relação de causa e efeito, por exemplo, causa e efeito? Isso vai em tom de pergunta. A correlação deu 89%, mas qual seria a relação de causa e efeito entre o indicador Z-score Altman e, por exemplo,
algum outro indicador conjuntural. Por exemplo, nós teríamos, além de nos dizer que existe uma relação de força muito efetivamente grande, ela simplesmente nós não passamos da ideia de que elas estão relacionadas. Então, para mim saber que elas estão relacionadas e quanto uma afeta a outra, eu acho que o teu trabalho poderia enriquecer um pouco mais se trouxesse, por exemplo, algum tipo de estimação, usando a série dos Z-score que foi usada para estabelecer a correlação de força entre aquela correlação de força dada pela correlação de Pearson e tentar estimar uma relação de causa e efeito. Não sei se estou me fazer entender, né? Por exemplo, poderíamos saber em que grau, por exemplo, o índice de Z alto piora ou melhora quando há uma alteração em alguma das variáveis conjuntural, um risco conjuntural, por exemplo, que o país atravessa. Se há alguma variável, mesmo o preço do petróleo, você poderia verificar a relação de causa e efeito entre a taxa de crescimento do preço do petróleo com o Z Altman da Sonangol, né? A estimativa. Acho que o teu trabalho poderia ter um pouquinho mais. Ele está muito bom, eu gostei do trabalho, mas poderia estar. Desculpa, tem a minha bebê a chorar. Só um minuto, por favor. Desculpa, essas coisas acontecem estando em casa. Então, para finalizar, o trabalho ganharia muita mais consistência do que já tem se estimasse uma relação de causa e efeito, usando o Z-score e alguma variável importante, no caso, uma variável conjuntural, que é o preço do petróleo, por exemplo, daria uma grande consistência na sua discussão econômica. Então, a pergunta vai, por que não usou uma relação de causa e efeito? Tá? Eu penso que não devo me alongar mais, devo dar os parabéns ao Rui pelo esforço e por ter conseguido chegar até esse momento e por ter dado resposta a um problema que é um problema de interesse nacional, que julgo eu que poderá ser levado esse trabalho ainda muito mais para frente, de modo a buscarmos algumas respostas interessantes. Obrigado, sou Yuri, dou por terminadas as minhas observações aqui. Obrigado. Alô, penso que puderam ouvir a minha explanação. Eu consegui ouvir, professor. Obrigado. Penso que o senhor Yuri não está presente. Sou Silvestre, eu penso que pode dar sequência. O senhor Yuri está ausente para aproveitarmos o tempo.
Professor Paulo? Professor Paulo? Sim, professor Silvestre. Pois não, professor? Ok, permita-me, a internet do professor Yuri caiu, ele está a procurar entrar, mas ele pede-me para dar continuidade, já que o professor Paulo terminou aí as suas observações. Perfeito, perfeito. Pode dar continuidade, professor. Ok, muito bem, muito bem. Portanto, Rui, parabéns pela apresentação. Eu tenho dito que não é um ato fácil, a apresentação em sessão de defesa pública, portanto, parabéns. Também observações a serem feitas, aliás, já começamos a fazê-la desde a pré-defesa. Algumas delas foram ditas pelo professor Paulo e muito bem ditas. Eu vou também aqui voltar a fazer menção a essas observações, de modo que então o nosso estudante Rui consiga depois dar a entrada daquilo que são as nossas observações e ter um trabalho um bocado mais acabado para apresentar e estar em arquivo para que tenha acesso às outras pessoas. Portanto, eu certamente senti também a ausência de algumas informações na abordagem, principalmente a componente financeira, como já tinha dito na pré-defesa, que era muito importante que estivéssemos aqui a componente financeira para podermos apreciar ou então perceber melhor a origem dos resultados apresentados. Com essa componente financeira, nós podemos perceber muito bem, por meio de um balanço funcional, por exemplo, poderia fornecer dados e compreendermos a partir desse balanço funcional os resultados que foram apresentados. Foi muito sintético, eu senti a ausência dessas informações, seria muito importante para mim, para perceber melhor o seu trabalho. Portanto, eu vi também, apresentou aqui uma escala com parâmetros de 1.23, 2.90, fez muito bem a interpretação na sua apresentação, apresentava um gráfico em que dizia que os anos 2011 estavam acima da linha vermelha, abaixo da verde, o que estava muito bem porque estavam acima de 1.23 até 2.90, mas já a partir de 2014 a 2020 estavam todos abaixo da linha vermelha, o que significava dizer que estavam abaixo de 1.23 ou até 1.23, o que demonstrava que não estava bem esse longo período. Mas eu fiquei sem perceber o que é que aconteceu durante o período de 2014 a 2020. Não explicou, não foi muito claro, se calhar eu também estive distraído, mas eu gostava que o Rui conseguisse nos falar outra vez o que é que aconteceu neste período de 2014 a 20, para que então o da Sonangol nesse período, e como é que estava a parte financeira da Sonangol no período de 2011 a 2013. No fundo, eu quero perceber a diferença entre o período de 2013 e o período de 2014 a 2020, do ponto de vista financeiro, qual era a situação financeira em 2013 a 2011 a 2013 e qual era a situação financeira de 2014 a 2020. Portanto, no seu slide 12, também apresentou ali um estudo econométrico em que definia o Z-score como uma variável dependente, e eu gostava de entender de si, Rui, o que é que reflete esse Z-score como variável dependente. Considerando o Z-score como uma variável dependente, o que é que isso reflete? O que é isso? Variável dependente? O que é que está a acontecer com o Z-score? Como é que eu posso entender, ou seja, quais são as componentes que estão dentro do Z-score sobre as quais considera a variável dependente? Fez essa relação com uma variável independente que é o preço do Brent. Mas aqui a minha preocupação é entender as componentes ligadas ao Z-score sobre as quais considera a variável dependente. Está no teu slide 12, eu gostava de entender isto. Portanto, gostava também de entender, e eu penso que o professor Paulo também fez uma questão semelhante, e se já fez, ainda assim eu vou também fazê-la para que entenda que os dois precisam entender a escolha deste parâmetro. Você tem 1.23, depois tem 2.90. Eu gostava de entender como é que fez a seleção desse parâmetro, porquê a seleção desse parâmetro.
estava a entender isso do Rui. Portanto, para perceber melhor depois aquilo que foram as suas informações respeitando a essas linhas, ou a distância entre 1.23 até 2.90, o que fez muito bem a interpretação, dizendo que até 2.90 está tudo muito bem, mas abaixo disso não estavam, se considerava uma linha cinzenta, mas também nos explicou, foi uma das minhas questões já aqui apresentada, de que eu precisava que explicasse o que é que estava a acontecer, mas explicar do ponto de vista financeiro as componentes que de facto demonstram estar na linha cinzenta Sonangol no período de 2014 a 2020, eu vou agradecer. E depois então explicar melhor essas variáveis que estás aqui acima da linha cinzenta, que sai de 1.23 até 2.90, que no fundo é o período de 2011 até 2013. Explicar também quais são essas componentes que, de facto, demonstraram que a Sonangol estava bem. Se for do ponto de vista financeiro, eu acho que o estudo para explicar mais ou menos como é que estava a situação financeira da Sonangol nesse período e em relação ao outro período em que a Sonangol demonstrava não estar muito bem. Portanto, Rui, eu senti a ausência de mais informações. Desde a pré-defesa tinha dito isso, mas ainda assim eu consegui sentir que o seu trabalho é muito interessante, é um bom trabalho, é um trabalho que de facto interessou-me muito, porque nós temos como uma das principais fontes de receita que é o setor petrolífero, e a Sonangol, de facto, é o gigante nesse setor, e é muito interessante que eu entenda bem esse seu estudo. Portanto, é aqui em que surgem várias preocupações para que eu consiga, de facto, ter um entendimento melhor do estudo que fez relativamente à Sonangol. Professor Paulo, eu não tenho mais a dizer, são as minhas preocupações relativas ao trabalho do nosso estudante Rui. Eu fico por cá, esperando então que o professor Yuri Kishina consiga entrar outra vez e dar continuidade à defesa. Bom, eu acho que devemos. Rui? Sim, sim, consegui perceber. Perfeitamente, professor Silvestre, perfeitamente. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor Silvestre. Vamos aguardar então o professor Yuri que se faça presente, que na qualidade de presidente da banca deve dar sequência ao processo.
Rui, consegue me ouvir? Consigo sim, professor. Consegue me ouvir? Ok. Eu estava a sugerir, para não termos que esperar tanto o professor Yuri, é uma sugestão. Era bom que conseguisse responder às nossas preocupações. Então, logo o professor Yuri entrar, vai dar apenas seguimento à defesa. Assim, eu penso que fica melhor do que esperarmos tanto o professor Yuri. Mas é uma Ok. sugestão. Gostaria também de ouvir o professor Paulo. Sim, sim. Se o professor Paulo Exatamente. Obrigado, professor Silvestre. Eu tive mesmo há pouco em comunicação com o professor Yuri e a semelhança do que o professor colocou é efetivamente essa ideia, dar sequência à apresentação, o Rui fará as suas, dará as suas respostas aos questionamentos, enquanto isso o professor Yuri está a tentar, ele está com problemas técnicos, não consegue entrar na internet. Então, enquanto isso, o Rui faz as suas, dá as suas respostas às questões colocadas. Ok, muito obrigado, caros professores, pelas correções impingidas. Serão de facto acatadas. Portanto, vou começar por intervir a quando as preocupações ou, portanto, perguntas propostas pelo professor Paulo, onde o professor Paulo pediu para explicar de que forma o parâmetro ou os parâmetros Z 1.23, nomeadamente 1.23, 2.90, estão enquadrados. De salientar que o estudo feito por Altman está abaixo de 1960. Uma das grandes limitações foi que foram encontrar todos os artigos desde o início do estudo. Portanto, apraz-me dizer que estes parâmetros são puramente matemáticos e foram consolidados, ou passaram a ser consolidados durante o decorrer do tempo. Ou seja, desde que a metodologia foi inventada, durante algumas aplicações feitas, nomeadamente dentro da crise da Grande Depressão, e por ser já uma análise ou uma metodologia consolidada e que possui grande nível de confiança por parte dos países desenvolvidos por grandes investidores, normalmente em trabalhos base ou monografias base que eu utilizei para basear-me, procurar algumas informações, já não abordam sobre a origem destes parâmetros, por serem já parâmetros consolidados. Mas disse que apenas são parâmetros puramente matemáticos e estatísticos. Portanto, dentro da metodologia, também dentro da pergunta do professor Paulo, a metodologia utilizada, os dados foram retirados da empresa Sonangol, foram fornecidos unicamente pela empresa Sonangol. Isso porque já havia salientado no início que um dos motivos, para além do motivo da empresa Sonangol ser uma empresa de grande expressão, um dos outros motivos para se escolher a empresa foi também a conveniência de dados. Dado que a Sonangol é uma empresa dentro do nosso mercado, podemos dizer assim, organizada, porque o mesmo não posso dizer de empresas como a TAG, ENSA, que não possuem ou não revelam as suas demonstrações financeiras. Já a Sonangol tem em seu site todas as demonstrações financeiras de 2011 a 2020 que
estão devidamente demonstradas em anexo no trabalho. Quanto à relação de causa e efeito entre o indicador Z alto, não? E outro indicador, o presente trabalho foi, quando a sua elaboração era para ser um trabalho puramente financeiro e técnico. Portanto, devido a alguns acréscimos e para a comprovação da correlação, foi utilizada a vertente econométrica, foi utilizada a correlação dentro de uma vertente econométrica para, de facto, conseguir dar algum embasamento dentro deste da correlação analisada entre os dois gráficos. Foi uma questão puramente convencional não utilizar a causa e efeito. Talvez alongar muito um trabalho de monografia, também por causa do limite de páginas, mas também de salientar que eu gostei da observação do professor Paulo, porque um trabalho de cariz científico nunca é finalizado. Nunca é um trabalho finalizado, e por ser apenas a minha contribuição, creio que para ter um todo, né, serão necessárias outras várias contribuições, talvez uma outra continuação de uma contribuição minha, para dar um trabalho mais acabado e algo mais completo. Pois, se me permite, sim, foram exatamente todas as observações. Dizer assim, o trabalho, a Sonangol acarreta, na verdade, uma importância significativa, e todos nós sabemos disso, até na determinação das perspectivas de crescimento da economia, etc. Não é? O estudo, a relação de causa e efeito daria uma discussão econômica sobre os efeitos socioeconômicos. O trabalho tem um pendor estatístico e um método interessante que permitiu efetivamente dar resposta ao problema, e sabemos o nível e a evolução do nível de solvência. Isso foi bem percebido e está de parabéns por isso. Porém, bom, está em risco de solvência. Quais são as consequências econômicas? Quais são os efeitos de um aumento, por exemplo, de uma piora do cenário internacional, visto que, por exemplo, nós não temos controle sobre a variável preço do petróleo. Não há limites de página no trabalho científico. Há limite para responder à questão de pesquisa e não há limites para a discussão econômica. O importante é nós, no fim, trazemos para aqueles leigos no assunto perceberem o que acontecerá com a minha confiança na economia, dado que a principal empresa de Angola está nessa situação. O que podemos esperar caso, por exemplo, da piora do preço do petróleo? O que podemos esperar no caso, por exemplo, da piora do preço do petróleo e, por exemplo, da expansão ou dos investimentos derivados, que são derivados das receitas petrolíferas para a economia angolana? O que podemos esperar futuramente? Então, há um risco conjuntural internacional que poderia ser muito bem levado em conta para correlacionar ou analisar a causa e efeito com a piora do score. Isso seria fantástico, mas não está de todo mal o seu trabalho, mas seria um acréscimo fantástico. A discussão econômica, a discussão socioeconômica e todos os efeitos derivados. É isso, Rui. Eu penso que, da minha parte, você cobriu. Eu penso que vou dar sequência às observações do professor Silvestre. Tá? Era só isso. Bem, professor Paulo, então. Já estou a ouvir a consideração do professor Paulo e também... Alô? Sim. Conseguimos ouvir. Já estou on?
Sim, já estou em on, né? Naturalmente, ouvi as últimas considerações, digamos assim, do São Paulo e também as respostas do Rui. Portanto, o que eu posso aqui apenas é parabenizar o Rui pelo trabalho. Para já é muito difícil ter dados da Sonangol. Ele aqui apresenta alguns dados muito interessantes, fez um esforço enorme. Não sei se de facto o professor Silvestre está de facto satisfeito com as respostas do Rui. Professor Silvestre, não sei se está satisfeito. Ainda não fez, sou eu. Professor Silvestre? Ainda não fez. Eu vou estar a entrar nesse Ainda momento. não respondi as perguntas do professor Silvestre. Ok, tá bom. Vamos então agora ouvir o Rui a responder ao professor Silvestre. Tá bem, eu vou prosseguir então. Caríssimo professor Silvestre, primeiramente apraz-me agradecer pelas correções feitas. Na verdade, o Rui ainda não respondeu ainda as minhas perguntas. Sim. Sim, Vou Rui, prosseguir tem a com palavra. resposta Tem a palavra. quanto às perguntas do professor Silvestre. Tá bem, vou começar com... O professor pediu na vertente financeira. Ok, muito bem. O professor pediu algumas demonstrações financeiras dentro do presente trabalho. Dizer que são por ali 15 a 18 quadros, ou balanços, em análise na Sonangol. Portanto, eu preferi metê-los em anexo para a vossa apreciação. De dizer que, para além disto, não sei se o professor consegue observar, tenho aqui a tabela Z. Tem alguns dados, os dados mais importantes, resumidos dentro desta tabela, nomeadamente o resultado líquido de exercício, o resultado líquido retido, o EBIT, o valor do mercado, as vendas, o ativo total, o passivo total, o ativo corrente, o passivo corrente e o fundo de maneio. Com estes dados, eu consigo responder à pergunta do professor Silvestre, quando o professor pede para analisar o que aconteceu durante o período 2014-2020 e explicar o porquê que em 2011 2013 esteve relativamente bem. Não tão bem de acordo ao que ao final foi ao resultado da pesquisa, mas porque esteve melhor a quando os outros anos. Observando a tabela Z, podemos observar que o ativo total e o passivo total da Sonangol, no ano 2011, 2012 e 2013, foram relativamente maiores que o ano 2014. Podemos analisar que em 2014, 2015, 2016, a Sonangol teve um fundo de maneio negativo, o que significa que este indicador pesa muito dentro daquilo que é a análise de insolvência, já que com um fundo de maneio negativo dificulta os pagamentos no seu devido tempo. Podemos também ver que o resultado líquido do exercício no ano 2011 e 2012, principalmente dando destaque a 2012, foi de 641 bilhões, o que, se formos a comparar com os anos de 2015 e 2016, é abismal, uma diferença abismal. Com isso, com estes pequenos dados, conseguimos plenamente justificar o porquê que a Sonangol, nos anos 2011, 2012, 2013, conseguiram estar dentro da zona, não a zona propriamente segura, mas dentro de uma zona cinzenta. Para além disso, podemos também justificar que foi um período pré-crise em que o preço do petróleo estava em alta,
portanto, podemos dizer que em 110,94 dólares, em 2012 111,97 e também em 2013 em 108, o que contrasta com o preço de 2020 que chega a 42 dólares por barril. Penso que talvez tenha respondido. Silvestre, está satisfeito? Professor Silvestre. O professor Silvestre tem mais algumas considerações ou pergunta a fazer? Parece que o professor Silvestre, se calhar, não conseguiu ouvir a explanação por completo. Vamos esperar pelo feedback do professor para ver. Estava onde? É isso que eu ia dizer. É isso. Ok. Sim, tem a palavra. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim, sim. Eu, de Vamos fato, ouvir. comecei a ouvir o Rui e depois perdi aí o sinal, não consegui ouvir por completo, mas o Rui caminhava muito bem. Ele, de facto, trazia aqui a ideia de que tem em anexo as informações sobre as quais eu precisava que estivessem aqui também na sua apresentação para melhor explicar, e pareceu-me que o Rui domina. Trouxe muito bem as componentes de forma sintética que eu precisava para a melhor interpretação financeira do estudo feito. Só não ouvi o final, mas tenho o sentimento de que o Rui respondeu muito bem aquilo que Parece que foram as caiu minhas mais, não é? preocupações. Bom, eu acho que já não tenho pergunta nenhuma. Sou eu. Ah, ok. Então, professor Paulo, não sei se tem uma consideração a fazer. Obrigado, Sr. Yuri. Eu penso que podemos Não, eu dar estou a ouvir muito bem, professor também Yuri. mais Consegue me ouvir? alguma consideração a ser feita. Consegue me Sim, ouvir, sim, professor sim, Yuri? sim, sim. Ok. Sim, sim, estou a ouvi-lo, estou a ouvi-lo. Ah, ok. Professor Paulo, então, vamos pedir Não, a, está tudo digamos bem, está tudo assim, bem, estou a... satisfeito. Ok, exatamente. Vamos então pedir a plateia que seguramente esperem um momento, nós vamos, via WhatsApp, os três membros dos juros vão reunindo e depois da reunião vamos então, basicamente, publicar a ata, né? Ler a ata do resultado, digamos assim, do nosso estudante Rui de Carvalho Santos. Portanto, em 5 minutos, eu vou fazer videoconferência com os outros colegas que de facto estiveram na banca. Obrigado.
Portanto, estamos de volta. Muito boa tarde novamente, né? Portanto, vamos então. Rui, não sei se o Rui está on. Estou aqui, professor. Ok. Espero que a plateia também esteja em on para ouvir a nota final, né? A publicação da ata da defesa do colega Rui Carvalho dos Santos. Eu vou ler a ata. Ata de defesa pública do trabalho de conclusão de curso do estudante Rui Carvalho dos Santos. Aos 5 dias do mês de janeiro de 2022, às 11h45, em sessão pública no Inspitec, na presença da banca examinadora, presidida pelo professor Yuri Kassumbakshina, composta pelos examinadores Paulo Boletim de Oliveira e o professor Silvestre Francisco, o aluno Rui de Carvalho dos Santos apresentou o trabalho de conclusão do curso intitulado Financial Distresses, aplicação prática do modelo Altmans, estudo de caso Sonangol 2011-2022, como requisito curricular indispensável para a integralização do curso de licenciatura em Economia. O resultado será divulgado formalmente ao estudante demais presentes e eu, na qualidade de presidente da banca, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelos demais examinadores e pelo estudante. Após a reunião e discussão em sessão reservada, a banca examinadora deliberou e decidiu pela nota 16 valores da monografia do estudante Rui de Carvalho dos Santos. Rui, parabéns. Tiveste 16 valores. Tá? Parabéns, Rui. E portanto, pela semana, para assinar a ata. Parabéns, Rui. Parabéns, Rui. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Ruizinho. Parabéns. Parabéns, Rui. Mais um economista para o mercado. Parabéns, Ruizinho. Mais um economista. Parabéns. Tá bom. Então, Economista para o mercado. dou por encerrado. Parabéns, Rui. Dou por encerrada a sessão. Eu não sei se o professor Paulo tem uma palavra a dizer, ou o professor Silvestre, quer parabenizar. Não, obrigado. Apenas parabenizar. Rui continua sendo assim, esse aluno perspicaz, questionador. Parabéns, Rui. Parabéns. Um abraço. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Rui, e obrigado a todos, né? Por, digamos, estarem aqui conosco essas horas. Professor, Fiquem bem felizes para todos. E parabéns. Chance para todos. ok. Muito obrigado, professor Silvestre. Acho que se calhar tem alguém que quer falar, levantou a mão. Não? Não sei. Boa tarde a todos. Eu sou o Helder, tio do Rui. Antes de mais, queria parabenizá-lo. Boa tarde, tio Helder. Antes de mais, queria parabenizar o Rui pela excelente exposição feita. E também agradecer a todo o suporte que foi dado pela equipe, os professores presentes, atendendo de que nós estamos numa situação muito difícil e foi possível realizar essa defesa utilizando as tecnologias disponíveis. Mais uma vez, muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez, Ruizinho, ou Rui. Ok. Obrigado. Rui, parabéns. Mais um licenciado na família. Para o mercado. Estamos todos parabéns. Tá aí, muito obrigado, professor. Ok. Estamos juntos, então. Fiquem bem. Cuidem-se do Covid. Obrigado, professor também. Tchau.
Obrigada, professor.